O sonho do Tetra mais uma vez adiado. E aí, torcedores e torcedoras, tudo bem com vocês? O São Paulo está eliminado da Libertadores, perdeu mais uma vez para a LDU, dessa vez uma derrota ainda mais doída do que foi no jogo de ida, perder em casa por 1-0, o Morumbi lotado, apoiando o time do São Paulo, que mais uma vez decepcionou a gente. E foi um jogo que o São Paulo amassou a LDU, só deu São Paulo no jogo. O tricolor empurrava o time de Quito no campo de defesa, trocando passes, se movimentando, tendo as melhores jogadas pelos lados do campo, com o Ferreirinha aparecendo muito bem no começo do jogo. Só que as melhores chances do São Paulo caíram com o Luciano e o jogo todo o Luciano perdeu os gols, as chances que teve. A primeira, com 8 minutos de jogo, o goleiro entrega a paçoca para o Luciano na área e ele chuta em cima do goleiro, no rebote. Ele atrapalha, se eu não me engano, o Rigoni ou o Bobadilha, que acaba acertando o travessão. E depois, aos 20 minutos, outra grande chance, que é o Ferreirinha que cruza a bola rasteira para ele na área e ele sozinho, ele isola a bola, manda a bola pra puta que pariu. E na hora eu lembrei do gol que o Caleri perdeu contra o Botafogo ano passado, porque foi praticamente igual. E olha como que essa coincidência é cruel. Há um ano atrás a gente estava sendo eliminado pelo Botafogo no Morumbi também, nas quartas de final da Libertadores. E hoje esse filme se repete com a LDU. Parece que o dia 25 de setembro não traz sorte para o São Paulo na Libertadores. E esse tipo de gol não pode perder, ainda mais pelo jeito que o jogo estava, sendo o jogo de 2025 do São Paulo, o jogo do ano. O time precisando do resultado, jogando em casa melhor que a LDU. Aí um dos nossos principais jogadores, o nosso camisa 10, perde. Aí não tem como. Tem que ser muito criticada a atuação do Luciano hoje. E depois ainda a gente teve uma boa chance com o Enzo Dias, que também mandou para a lua. E a gente viu que esses gols fazem muita falta, porque o time do São Paulo foi desanimando e a LDU foi animando, por mais que para ela estava um jogo mais tranquilo e eles estavam na retranca. Eles só estavam jogando todo fechado e catimbando. Qualquer falta que o juiz marcava, eles caíam, eles valorizavam o lance, esfriavam do jeito que podiam, aproveitando também que o juiz do jogo é muito fraco. O cara picotou o jogo todo, foi o juiz perfeito para a LDU. A LDU hoje estava com 12 jogadores, enquanto o São Paulo estava sem ataque. Porque por mais que o Ferreirinha tivesse muito bem e o São Paulo jogava pelos lados, em alguns momentos o nosso camisa 11 ficava muito isolado e o time não jogava junto com ele. Faltou o Rodriguinho aparecer mais para jogar, encostar no Ferreirinha, buscar uma tabela para furar essa marcação da LDU. Só que isso não acontecia. O São Paulo martelava e pressionava, mas não conseguia furar essa retranca. E quando tinha a chance de fazer o gol, perdia. E assim como foi no jogo de ida, o São Paulo deu um gol de presente para a LDU. Aos 40 minutos, numa jogada de contra-ataque, o Medina disputa a bola com o Bobadilha, que é juvenil. Ele é burro. No lance, ele tinha que ter feito a falta, ele tinha que ter empurrado o Medina, mas não. Ele tenta tirar o lance de cabeça, cabeceando a bola, acaba perdendo tempo e ela sobra para o jogador da LDU, na velocidade, invadir a área e tocar na saída do Rafael, abrindo o placar do jogo.
Era só o Bobadilha fazer uma falta, segura o cara, puxa a camisa dele, derruba ele no chão, cai junto com ele, mas faz a falta, toma um amarelo, mas não toma o gol. Mas aí você, né, Bobadilha, ficou com medo de fazer a falta, ficou com medo de tomar o amarelo, né? Num jogo que o São Paulo não podia tomar mais gols e tinha que fazer gols, o que o time me faz? Perde um monte de gol lá na frente e toma um gol num lance nada a ver, um lance que podia ter sido evitado no primeiro chute da LDU no jogo. Os caras passaram quase o primeiro tempo sem dar um chute pro gol, mas na chance que tiveram foram efetivos, não desperdiçaram. O São Paulo até seguiu em cima, criando chances, mas o time estava visivelmente nervoso e começou a errar muitos passes e perder ainda mais gols. Aquele lance do Enzo foi nesse momento do jogo e era uma coisa de se esperar, né? O time perdendo por 3-0 no agregado e tendo que buscar isso era muito difícil. No segundo tempo, o São Paulo foi pro tudo ou nada. O Crespo abriu mão dos 3 zagueiros, colocou o Dineno para ser a referência do São Paulo lá no ataque e o Mailton para ter mais profundidade pela direita, mais opção de jogada e bola parada. Só que o São Paulo continuou perdendo todas as chances que tinha de gol. E adivinha quem foi o protagonista desses gols perdidos do São Paulo? Ele mesmo, o nosso 10, o Luciano, que perdeu 9 chances no segundo tempo e a pior delas foi num lance que ele e o Dineno começaram a se atrapalhar um ao outro no lance e nenhum dos infelizes conseguiu chutar a bola pro gol com qualidade. Chutaram em cima do Vale, goleiro da LDU, e quando finalmente o Luciano fez um gol no jogo, ele estava impedido. E quando o São Paulo finalmente fez um gol com o Pablo Maia, o juiz marcou falta do Luciano em cima do Vale, anulando o gol do São Paulo. Ó, a zica, a nhaca que o Luciano estava no jogo de hoje. Além de perder todas as chances que teve, ele atrapalhou o São Paulo no único gol que o time conseguiu marcar. Foda. E é um jogador que tem status no time, é um jogador que se espera muito dele, mas hoje foi ridícula a atuação do Luciano. Ele atrapalhou muito o time do São Paulo. Depois o Lucas até entrou no sacrifício, mas não conseguiu jogar porque não tá 100%. O cara tá machucado desde o começo do ano, mas o planejamento do São Paulo é lindo. O cara foi fazendo aquelas porcaria de tratamento convencional, achando que a lesão ia se curar. Agora no momento decisivo ele não estava 100% e isso acabou prejudicando o São Paulo. E no desespero o Luca também entrou no jogo e você vê como que o São Paulo sofre pela falta de opções no banco de reserva e o planejamento é uma merda, porque o moleque de 18 anos tendo que entrar para resolver um jogo, porque não tem jogador cascudo no banco para ajudar e os principais que estão em campo, estão jogando, estão pipocando, não estão fazendo nada. Olha o nível que está o São Paulo. Isso só podia dar errado e foi isso que aconteceu. A gente perdeu mais uma vez para a LDU, dessa vez em casa com o Morumbi lotado. 54.609 torcedores que apoiaram, que acreditaram que o São Paulo ia conseguir essa classificação, ia ter essa remontada no Morumbi. Só que o time mais uma vez decepcionou. O time que começou jogando muito bem, que encheu a gente de expectativa, só que não aproveitou, não conseguiu fazer um gol jogando em casa, se impondo, tendo mais volume de jogo contra uma equipe que é inferior, que não foi para jogar, foi só para se defender e para catimbar, só que aproveitou as chances que teve no jogo, tanto na ida quanto na volta.
Aí, a principal crítica que eu faço, não fazer pelo menos um gol no Morumbi, não tá valendo mais nada jogar em casa para esse time do São Paulo. E por causa de tudo isso, a torcida vaiou e corretamente fez isso. Vaiou o time e vaiou a diretoria, em especial o Júlio Casares, que arregaçou o time do São Paulo. Ele vendeu os principais jogadores que o São Paulo tinha de ataque e por um preço muito baixo, por uma pinchincha, e não trouxe reforços à altura para qualificar o elenco. Aí o coitado do Crespo teve que se virar com o que ele tinha. Jogadores que o Casares vendeu a preço de banana: Matheus Alves, Lucas Ferreira, Henrique Carmo, William Gomes lá no começo do ano. E esses 4 o São Paulo vendeu a preço de banana, juntando o valor da venda desses 4, não dá o que o Palmeiras ganhou vendendo o Vitor Reis para o Manchester City. E para o lugar quem que a diretoria do São Paulo trouxe? Dineno, Tapia e Rigoni. O cara que em 4 anos fez só 7 gols. O cara é atacante, mas tem zagueiro que tem média melhor que ele nos últimos anos. Só que esse é o problema da diretoria do São Paulo. Os caras não pensam no bem-estar do time. Os caras só querem se aparecer, só querem sugar o clube. O Casares, por exemplo, eu não vi até agora ele aparecer. Só que se o São Paulo tivesse conseguido essa classificação heróica, o Pavãozão, o cara do momento, tinha sido o primeiro a aparecer para postar no Instagram aqui da vitória, ir lá fazer média com a torcida. Só que quando perde, ele, Belmonte, Rui Costa, Muricy, todo mundo some. O São Paulo precisa urgente passar por uma reformulação do presidente até os jogadores, porque tem muita coisa errada nesse time do São Paulo. Aonde já se viu isso? O São Paulo, de novo, não tem planejamento. O time fica contando com a sorte. Aí chega em momentos decisivos, com grande parte do time machucado, que é outro problema crônico do São Paulo nos últimos anos. Não tem o que fazer, aí fica contando com a sorte não vem e a gente está eliminado da Libertadores. E agora bora falar sobre cada um dos jogadores do São Paulo. Hoje poucos se salvam. Cara, ninguém esperava esse jogo do São Paulo. O Rafael não fez nada no jogo, a LDU não deu trabalho para ele. Não teve culpa no gol, a marcação errou e acabou deixando ele vendido no lance. O Sabino não teve trabalho na marcação, como toda a zaga do São Paulo. Foi tranquilo, tanto que em alguns momentos o Sabino estava indo pro ataque, ele estava armando o time do São Paulo, para você ver a situação que estava o jogo para o São Paulo. O Arboleda não teve trabalho nenhum na marcação, assim como o Alan Franco. O Rigoni, eu já começo perguntando, ele jogou? Porque eu não vi ele em campo, ele não fez nada, não deu um chute no gol, não deu um cruzamento. Aliás, para ser justo, a jogada que o Luciano isola começa com ele, mas depois é só isso, não faz mais nada no jogo. E eu queria entender por que veio. 4 anos, 7 gols. Ó a média de um atacante. Será que a diretoria pensou que ia ser igual 2021? Ou contratou ele por gratidão por 2021? Aí, ó, foi fazer isso, foi decepção em 2025. Não fez nada, não adianta. O jogador passou pelo clube e não está entregando, você não tem que trazer. Só que a diretoria do São Paulo é amadora e comete esses erros. O Pablo Maia errou muito na saída de bola hoje. Em alguns lances estava pilhado, querendo brigar com os jogadores da LDU. Deu tilt em uns lances. E, cara, hoje não foi o Pablo Maia que a gente está acostumado a ver. Muito abaixo. O Bobadilha errou no lance capital no jogo, atrapalhado. E eu volto a falar, era só fazer uma falta. Uma falta podia
ter mudado a situação do São Paulo no jogo, mas o medo acabou falando mais alto e o Bobadilla pipocou. O Enzo Dias entregou pouco, apesar de se doar nos lances de marcação. O Rodriguinho começou bem no jogo, indo para cima, buscando a jogada, mas acabou sofrendo para o time se perder no jogo e depois acabou cansando e não apareceu. Mas o Ferreirinha começou jogando muita bola, voando, indo para cima, criando boas chances, sendo o principal jogador, a válvula de escape do time, só que depois sumiu, nem andou no jogo. Parecia que hoje que ele estava sofrendo com a altitude de Quito, porque é impressionante. Na ida jogou muita bola e hoje começou bem, mas depois perdeu o gás. O Luciano foi patético, ridículo no jogo de hoje. O grande responsável pela eliminação do São Paulo. Na ida já tinha perdido um monte de gol e hoje a mesma coisa. E um jogador do status do Luciano no elenco do São Paulo, o nosso camisa 10, não pode perder o tanto de gol que ele perdeu. As melhores chances caíram no colo dele e ele perdeu todas elas. Todas elas. E por causa disso, ele é o grande responsável pela eliminação do São Paulo e hoje, mais uma vez, é o ruim de serviço. E só para fazer um paralelo, vocês lembram de quando o Caleri se machucou e teve torcedor que comemorou a lesão dele, falando que o time ia ficar melhor sem ele? Cara, eu garanto para você que se o Caleri tivesse hoje, ele tinha feito esses gols que o Luciano perdeu. Eu tenho certeza para você, e hoje a gente estaria comemorando uma classificação. Só que, infelizmente, isso vai ficar no e se. A gente vai ficar só na especulação de que se o Caleri estivesse jogando, a história do jogo poderia ter sido diferente. Os que entraram não conseguiram mudar nada no jogo. O Dineno mais brigou com a bola, atrapalhado. Um Cone teria sido mais útil. O Mailton entrou bem no jogo, mas acabou que não conseguiu fazer nada de muito especial no jogo, apesar de ter levado perigo em alguns lances, principalmente nas bolas paradas. O Lucas entrou no jogo no sacrifício e não fez nada, e era para ser um dos jogadores decisivos do São Paulo, mas não foi por culpa do próprio São Paulo, porque o Lucas está machucado desde o começo do ano. Só que em vez do São Paulo fazer uma cirurgia, não, ficou naquele tratamento convencional, ficou remediando até o jogador estourar. Aí o que aconteceu? Por causa disso, no momento decisivo ele não estava 100% e o próprio São Paulo se prejudicou. É incrível isso, é impressionante que o próprio São Paulo se prejudica. O planejamento do São Paulo é incrível. O Luca tentou fazer alguma coisa no jogo, só que não conseguiu, e o Alisson entrou para fechar as 5 substituições permitidas. O Crespo é um dos menos culpados pela eliminação, não merecia as vaias que recebeu no final do jogo, porque ele fez o que ele pôde. Ele está sem os 3 centroavantes dele, pediu para a diretoria ir atrás de um centroavante para ele, só que a diretoria não foi atrás, igual foi em 2021, que a gente perdeu também na Libertadores por falta de centroavante. Ele fez com o que ele tinha, ele fez o que pôde, fez o São Paulo jogar um bom futebol. Só que por ele não ter peças de reposição à altura dos jogadores que estavam machucados, fica muito difícil, além dos que estavam jogando terem pipocado. E agora é juntar os cacos de mais uma eliminação e focar no brasileiro para buscar a classificação para a Libertadores de 2026, aprender com os erros de 2025 e planejar bem o ano que vem. Mas com essa diretoria do São Paulo, eu vejo que não vai mudar muita coisa, porque planejamento com eles não existe. E por causa disso, 2025 vai ser
mais um ano sem título para o São Paulo, porque Brasileirão não tem chance de título. É a vaga na Libertadores o objetivo. E agora o São Paulo se prepara para enfrentar o Ceará no Morumbi segunda-feira. E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, compartilhe o vídeo, vocês fazendo isso me ajudam muito, então me deem essa moral. Também comentem o que vocês acharam desse jogo, dessa eliminação ridícula, doída do São Paulo, que vocês esperam para o restante da temporada no Brasileirão, se a gente conquista essa vaga direta para a Libertadores. Vamos bater um papo legal. Também não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, vai estar aparecendo aqui na tela e o link vai estar na descrição. E é isso, galera, até o próximo jogo. Valeu, falou e um abraço aos torcedores e torcedoras do São Paulo e das outras equipes. Tamo junto e fora Casares, você tá acabando com o São Paulo.